Bom dia, oitavo ano. Vamos à nossa última aula do conteúdo do Segundo Reinado. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a imigração dos europeus para o Brasil, na época do Segundo Reinado, e também sobre a abolição da escravidão. Bom, a vinda dos imigrantes para cá é bem simples de entender. Por quê? Esses imigrantes estavam passando por uma crise na Europa durante o século XIX, certo? Essa crise deixou muita gente desempregada, deixou muita gente passando fome, e aí havia o interesse dos europeus de sair da Europa para buscar novos horizontes, para buscar novas oportunidades. E o Brasil se mostrou como uma alternativa para esses imigrantes europeus. O governo brasileiro, passou a fazer propagandas na Europa incentivando a vinda desses imigrantes para o Brasil. O Brasil ele tinha principalmente dois interesses, esses dois interesses você tem que saber. Qual era o interesse? Os grandes fazendeiros queriam uma mão de obra para substituir a mão de obra escrava, porque eles sabiam que a mão de obra escrava estava próxima de se extinguir, já que em 1850 já tinha sido feito o fim do tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz e estava próximo nessa abolição total da escravidão. Então, eles começaram a substituir a mão de obra escrava pela mão de obra de imigrantes vindos da Europa, certo? A partir dos anos 1850. Outro ponto importante, além dos imigrantes serem usados como mão de obra, eles também iam ser usados para melhorar entre aspas, a população brasileira, no sentido de embranquecer a pele da população. Eles queriam misturar esses imigrantes europeus com a população brasileira para tornar a população brasileira mais branca. Isso se chamou embranquecimento, certo? O que é uma coisa super preconceituosa, mas é uma coisa da época, né? Na época as pessoas viam o negro, a pessoa negra, como alguém inferior. A vinda desses imigrantes para cá não foi fácil, certo? Primeiro porque eles já saíam de lá da Europa com dívidas, já que a viagem deles muitas vezes era bancada pelo governo brasileiro ou pelos fazendeiros, então eles já chegavam aqui endividados, e quando eles chegavam aqui, a vida deles não ia ser o que eles esperavam, não ia ser o mar de rosas com uma oportunidade de emprego, pelo contrário, ia ser um trabalho super exploratório, certo? Muitas vezes esses imigrantes trabalhavam no sistema de colonato, ó, como vocês podem ver aqui. O sistema de colonato eles iam ficar presos na fazenda que eles trabalhassem até que eles pudessem pagar as suas dívidas. Como assim? Eles já chegavam endividados à fazenda, e aí dentro da fazenda eles tinham que consumir lá tudo que eles precisavam consumir, então compravam tudo a preços mais caros do fazendeiro. E aí acabava que quando eles recebiam o salário deles, era tudo descontado. Então, eles tinham que ficar até pagar suas dívidas, só que aí muitos não conseguiam porque todo mês precisavam comprar coisas na fazenda e etc. Então, o sistema de colonato tá aqui, ó. Tipo de contrato em que o trabalhador recebia um salário anual, além de uma parte da produção agrícola. Então, era o salário anual, uma parte daquilo que se produzia na fazenda. Então, era uma coisa muito pouquíssima, além do que era descontado do salário deles, por eles terem comprado coisas na fazenda e até mesmo usado ferramentas do Senhor, certo? Sobre a abolição, o que você precisa saber? Há duas leis, a lei do ventre livre, três leis. A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei áurea. Antes dessas três leis, nós aprendemos duas já, que tem a ver com a abolição da escravidão. A lei Bill Aberdeen, que é a lei que permitia que a Inglaterra ficasse fiscalizando o oceano, e a lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos no Brasil a partir de 1850, tá? Tudo isso reflete a luta de um movimento de abolição da escravidão. O movimento abolicionista é um movimento político que pretende abolir a escravidão, que pretende pressionar para a abolição da escravidão. O José do Patrocínio, que é esse cara aqui, ó, é um dos principais líderes do movimento abolicionista. O livro de vocês explica, ó, que a partir da década de 1870, o movimento abolicionista ele vai ganhar cada vez mais força. Então, em 1871, eles vão conseguir promulgar a Lei do Ventre Livre, que é uma lei que tornava livre todos os filhos de escravos,
tá? Nascidos a partir da data da lei. Porém, era uma lei que tinha suas ressalvas, porque o dono daquela escrava que teve o filho poderia fazer uso do trabalho do filho dela até 21 anos como forma de indenização. Então, era um escravo que nascia livre depois dos 21 anos só, certo? Depois, em 1885, eles conseguiram a lei dos sexagenários, tá? Que era a lei que libertava os escravos a partir de 60 anos de idade. Só que 60 anos de idade é muito tarde para você dar liberdade para um escravo, porque na época a expectativa de vida não era tão alta, principalmente por escravo. E, finalmente, 3 anos depois da lei dos sexagenários, vem a Lei Áurea, que é a lei que põe fim à escravidão de maneira total, né, que liberta todos os escravos sem ressalva nenhuma. O problema dessa Lei Áurea é que ela é uma lei que ela não dá apoio a esses libertos. Ela não ajuda esses escravizados no pós-escravidão. Não dá um auxílio para conseguir emprego, não dá casa, não dá escola, não dá estudo. Esse escravo ele fica sem perspectiva e perdido, porque ele foi a vida toda escrava e quando ele ganha liberdade ele não tem nenhuma estrutura para construir a sua vida, né? Então, isso foi uma falta de atenção do governo em relação aos ex-escravos. E aqui na 351 já vamos chegar ao fim do Império. Basicamente, o segundo reinado ele chega ao fim porque o Dom Pedro II ele fica isolado. Nos anos 80, 1880, vai ter uma série de grupos contra o Dom Pedro I, principalmente os fazendeiros, né, que perderam a mão de obra escrava porque a Lei Áurea foi feita, e também os militares estavam super insatisfeitos com o governo do Dom Pedro I. Então, vários grupos vão se juntar e vão apoiar o golpe militar que o exército vai dar em Dom Pedro em 1889. Curiosamente, a Lei Áurea foi em 88, um ano depois já foi a proclamação da República, já foi o fim do segundo reinado, já foi o fim do governo do Pedro II, porque as elites, né, cafeeiras, os grandes proprietários rurais apoiaram esse golpe, principalmente depois deles terem ficado sem os escravos, que era uma coisa que eles não queriam. No 9º ano, nós iremos estudar mais profundamente o fim do Império, certo? Iremos voltar para as causas desse fim do Império, mas é só para você ter uma noção de que chegou ao fim porque vários grupos estavam contra o Dom Pedro II, principalmente produtores de café, fazendeiros e os militares. Ok, pessoal? Essa é a nossa última aula de assunto. Provavelmente nossa próxima aula será a revisão. Um beijo, até a próxima.